Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Eliana de Oliveira do canal Lioli Arte. Nesse vídeo eu vou fazer uma peça de vidro com decupagem dupla, que nada mais é que a decupagem normal e a decupagem invertida. Esse é o vidro que eu vou usar, desses bem baratinhos. E eu tinha esse papel para decupagem fazia bastante tempo e ele vai ser ideal para esse projeto. Já recortei algumas flores. E para quem quiser saber, esse papel é da Estamperia, mas ele é antigo. Quando recortamos as figuras, elas ficam com aquela marca branca ao redor da parte interna do papel onde não tem a tinta. Então, para ficar com um aspecto melhor, um acabamento mais bonito, eu pego a cor de tinta aproximada das cores da figura e eu vou passando com o pincel ao redor, com pouquíssima tinta, para tirar aquele branco. E aí ela fica sem cara de papel recortado. Eu acho que esses detalhes fazem toda a diferença, então vale a pena esse trabalhinho. Esse vidro eu já lavei bem e passei álcool para tirar todo o resíduo, e a mão não pode estar com creme para livrar o vidro de gorduras e atrapalhar o trabalho. E eu vou pegando as figuras e coloco uma fita crepe atrás e vou montando ali onde eu vou colar essas figuras. Eu pego as figuras principais e distribuo. Depois eu vou intercalando com outras figuras diferentes, figuras menores, para compor toda a peça. E pode acontecer de, na hora que eu estiver colando, eu mudar algumas figuras de posição. E a princípio a minha composição ficou assim. Nesses buracos, depois que eu colar essas figuras pré-determinadas, aí eu coloco outras figuras menores. E pode ser que eu mude alguma coisa de lugar ainda. Coloquei um isopor embaixo para o vidro não ficar rolando. E eu fiz essa disposição pelo lado externo do vidro, mas a colagem vai ser pelo lado interno. Essa é a decupagem invertida. A gente precisa passar a cola na frente da figura. Para colar, eu vou usar a cola gel da Corfix. Ela tem uma textura muito boa para fazer esse tipo de trabalho, porque às vezes eu vou precisar deslizar a figura para botar no lugar exato que eu quero, e ela vai me permitir fazer isso, porque ela fica molhadinha ali durante um tempo. E também ela vai sujar um pouco ao redor e é bem fácil de retirar esses excessos depois. Eu deixo o papel bem meladinho mesmo de cola, para andar com ele se eu precisar. E outra dica importante é
E aí depois eu fui repetindo esse processo, reposicionando algumas coisas e tal. Fazer para ficar bonito por dentro também. Vou fazer isso em uma outra ocasião. E depois que colei tudo, eu deixei secar e procurei pontinhas que ficam descoladas às vezes em algumas partes. E aí eu recolei tudo e depois disso peguei um lencinho umedecido, passei para tirar algum excesso de cola que tivesse ali entre as figuras e depois ainda passei um pano seco com álcool e ele ficou totalmente limpinho e transparente. E para impermeabilizar o papel, eu passei uma camada de verniz acrílico brilhante, porque como eu vou pintar aqui por dentro, então eu pensei que o papel pudesse absorver a cor da tinta e quando a gente olhasse pelo lado de fora, o papel ficasse manchado. E para evitar que isso acontecesse, o verniz já secou e agora sobre ele eu vou pintar. E eu vou usar a tinta Chalk Paint Metal Fosco da cor Fix. E eu vou fazendo uma mistura usando o verde natal, um pouquinho de verde folha e um pouquinho do Silver Blue. E a mistura ficou assim feito um azul petróleo. Eu acho que vai dar um contraste bem bonito aqui com essas flores. E para pintar, eu usei um pedacinho de espuma e fui dando batidinhas. E essa primeira camada ficou um pouco transparente ainda, mas depois eu vou dar a segunda camada. Depois de ter passado as duas camadas e a tinta já ter secado, o tom fechou bastante. Deixo secar
essa pasta e depois que ela estiver seca, eu venho com um paninho e lustro para abrir o brilho. Não pode ilustrar na hora que acabou de passar, porque senão a gente retira a pasta. E para impermeabilizar o lado interno, eu vou usar o verniz em spray brilhante. Vou usar esse porque é mais prático, mas dá também para usar verniz vitral, verniz geral, o verniz que a gente desejar e tiver, né? E depois que eu passei o verniz, eu achei que eu tivesse estragado tudo, porque o papel ficou todo manchado e eu achei que depois de seco fosse ficar assim também. Mas não, secou e ficou tudo bom, aí ainda está molhado. Mas da próxima vez eu vou passar uma camada de cola ou de verniz acrílico antes de passar o verniz à base de solvente, porque realmente esse papel é um pouco fininho e ele poderia ter acontecido isso mesmo. E essa, gente, é a decupagem dupla 1. Vem aí a decupagem dupla 2 e depois a 3. Me aguardem. Nas fotos dá para vocês visualizarem melhor o resultado devido à claridade. Eu quero demais saber o que vocês acharam. Curtam, compartilhem, comentem e hypem o vídeo. Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora e até o próximo vídeo. Tchau!